Boa noite, chamo-me Sara Isaac, aluna do ICIM no curso de Contabilidade e Tesouraria e vou falar da norma 2, que fala de demonstrações de fluxo de caixa. Como estrutura da apresentação, tem o objetivo, benefícios da informação sobre fluxo de caixa, apresentação de uma demonstração de fluxos de caixa, fluxo de caixa de moeda estrangeira e exercícios. O objetivo desta norma é de exigir a prestação sobre as alterações históricas em caixa e equivalente de caixa de uma entidade através de uma demonstração de fluxo de caixa que classifique esses fluxos durante o período. As atividades operacionais são as principais atividades produtoras geradoras de rédito de uma entidade, bem como outras atividades que não sejam atividades de investimento ou atividades de financiamento. Atividades de investimento são a aquisição e a venda de ativos de longo prazo e outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Atividades de financiamento. Atividades de financiamento são atividades que resultam de alterações da dimensão e composição do capital próprio realizado e de financiamento da entidade. A seguir tem o âmbito. Uma entidade deve preparar uma demonstração de fluxo de caixa de acordo com os requisitos desta norma e deve apresentá-la como parte integrante das suas demonstrações financeiras, que já falamos anteriormente. A demonstração de fluxo de caixa é um dos componentes das demonstrações financeiras, para cada período em relação aos quais são apresentadas demonstrações financeiras. Então, em cada período que for apresentado uma demonstração financeira, deve estar lá presente o fluxo de caixa. Deve estar lá a demonstração do fluxo de caixa e de acordo com os requisitos da norma 2, que é esta que estamos a falar. Apresentação de uma demonstração de fluxo de caixa. A demonstração de fluxo de caixa deve apresentar os fluxos de caixa do período contabilístico classificado pelas atividades operacionais de investimento e de financiamento. A classificação do fluxo de caixa pelas atividades operacionais de investimento e de financiamento proporciona informação que permite aos utilizadores avaliar o impacto dessa atividade na posição financeira da entidade e a quantia da sua caixa e equivalente de caixa. Essa informação também pode ser usada para avaliar as relações entre essas atividades. Uma única transação pode incluir fluxos de caixas que podem ser diferentemente classificados. Por exemplo, quando o pagamento de uma prestação de impostos incluir juros e capital. A parte dos juros pode ser classificada como uma atividade operacional e a parte do capital é classificada como uma atividade de financiamento. A seguir temos aqui atividades operacionais. Atividades operacionais, temos fluxos de caixa das atividades operacionais resultam principalmente de atividades produtoras geradoras de rédito da atividade, que eu estava a dizer anteriormente no primeiro slide, no segundo, desculpa. Como temos aqui o exemplo, pode ser recebimento de clientes, pagamentos a fornecedores de bens e serviços, etc. Atividade de investimento são aquisição e venda de ativos de longo prazo e outros investimentos
não incluídos em equivalentes de caixa. Por exemplo, o recebimento da venda de ativos tangíveis ou ativos intangíveis. A seguir temos atividades de financiamento, que são atividades que resultam de alterações na dimensão e composição do capital próprio realizado e de financiamento da entidade. Temos como exemplo reembolsos de financiamento. A apresentação separada de fluxos de caixa resultantes de atividades de financiamento é importante porque é útil para prever pedidos de fluxos de caixa futuros pelas entidades financiadoras da entidade. Exemplos de fluxo de caixa de atividades de financiamento são recebimentos. Além deste exemplo que temos aqui de reembolsos de financiamento, temos recebimentos resultantes de emissões de ações ou outros instrumentos de capital próprio, pagamentos aos detentores de capital para aquisição ou remissão de ações da entidade, recebimento resultante da emissão de títulos de dívida, empréstimos, livranças, obrigações e outros financiamentos e pagamentos feitos pelo locatário para reduzir a responsabilidade de um contrato de locação financeira. A seguir temos aqui o exemplo de uma demonstração de fluxo de caixa. Não está preenchido, mas podemos aqui ver como o que é uma demonstração de fluxo de caixa, né? A seguir também é a mesma coisa, é um exemplo, a continuação. Fluxo de caixa de moeda estrangeira. O fluxo de caixa, os fluxos de caixa que resultam de transações feitas numa moeda estrangeira devem ser contabilizados da moeda funcional da entidade, aplicando a quantia em moeda estrangeira à taxa de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira na data do fluxo de caixa. O fluxo de caixa de uma subsidiária estrangeira devem ser transpostos às taxas de câmbio entre a moeda funcional e a moeda estrangeira nas datas dos fluxos de caixa. E as diferenças de câmbio não realizadas nos fluxos de caixa. Porém, o efeito das variações nas taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa detidos ou devidos em moeda estrangeira é relatado nas demonstrações de caixa e equivalentes de caixa no início e no fim do período contabilístico. E esta quantia é apresentada separadamente dos fluxos de caixa resultantes de atividades operacionais, de investimento e de financiamento, e inclui as diferenças, inclui as diferenças, né, se houverem estas diferenças que resultariam caso esses fluxos fossem registrados às contas de câmbio do fim do período. A seguir temos um exercício que diz: relativamente à empresa SI Limitada, em 31 de dezembro de 2024, sabe-se que vendas do ano foi 400 mil, dívidas de clientes em 1 de janeiro de 2024 foi de 20 mil,
As dívidas de clientes em 31 de 12 de 2024 foi de 7.500. Os pagamentos dos fornecedores foi de 50.000 meticais. A aquisição de equipamento a pronto foi de 30.000 meticais. Na demonstração de fluxo de caixa da empresa limitada desse período N. Temos aqui a resolução, que vamos fazer pelo método direto. Atividade operacional, o recebimento de clientes 412.500, pagamento a fornecedores 50.000 meticais. O total, totalizando isto, dá 362.500, que é 412.500 menos 50.000. Atividade de investimento, aquisição de equipamento a pronto 30.000. Aqui nas razões esquemáticas, na conta 4.1 temos como saldo inicial 20.000, que esse 20.000 é da aquisição de equipamento e como temos como saldo inicial 20.000 e como primeiro lançamento temos 7.500. Na 7.1 vendas temos como saldo inicial 400.000 e na 1.2.1 depósitos à ordem temos 412.500. Muito obrigada pela atenção.